Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui, uma grande honra, orgulho. Eu que sou um membro da ABP, orgulhoso, sempre, para onde eu vou, eu divulgo a associação. Então, estar aqui desse lado, venho participando do encontro ao longo desse ano aí, sempre muito gratificante. E primeiro, Roberto, eu gostaria de passar um recado aí da chefe do grupo, que é a Jéssica, que está aqui. Ela gostaria de, se possível, ter acesso aí à gravação dessa fala, porque acho que é a primeira vez que a gente vai falar nisso de forma online, ou seja, vai ter um registro disso. Então, já estamos gravando, Jéssica. É muito importante. Show, muito obrigado. Bom, primeiramente eu vou começar me descrevendo, até para que eventualmente isso vai ficar disponível para outras mídias. Eu sou um homem branco com cabelos e olhos castanhos. Estou usando um óculos também marrom escuro, de armação circular. Visto uma camisa cinza e estou usando um fone de ouvido. Na minha imagem, ao fundo, tem uma nebulosa e os logos do MCCAC, do INCT e do próprio evento da Associação Brasileira de Planetários. Eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Apareceu? Sim, está aparecendo. Ótimo. Os meus slides vai ser predominantemente de fundo branco, fonte verdana, de preto, e ao longo dos slides vai ter o logo do próprio encontro, encontro da Associação Brasileira, do grupo MCCAC um planetáriozinho com um observatório com o símbolo universal da acessibilidade e um planetáriozinho em preto e branco. Meu nome é William Vieira de Abreu, eu sou pesquisador do grupo MCCAC, Museus e Centros de Ciências Acessíveis, e também do INCT. A minha formação ela é de doutorado em engenharia nuclear, mestrado em ciência e tecnologia nuclear, e sou físico. Além disso, sou divulgador da ciência e planetarista já desde 2006, onde eu comecei, lá no Museu de Astronomia e Ciências Afins, onde eu fui bolsista por 4 anos. Então, hoje também sou planetarista do projeto Ciência Móvel, que é um projeto gerido pelo Museu da Vida, da Fiocruz, que é um projeto de itinerância, ou seja, é um planetário inflável que viaja pela região sudeste, divulgando a ciência com um museu itinerante e também um planetário. Então, esse é só o meu background. Aqui está o meu contato, meu e-mail nos slides também, as minhas redes sociais acadêmicas. E hoje nós vamos falar sobre, justamente como o Roberto bem introduziu, acessibilidade em planetários e observatórios astronômicos. E também, como bônus, assim, se sobrar um tempo aí, Roberto, já até tinha conversado com a Carol a respeito disso, de falar também um pouco sobre uma outra pesquisa que o nosso grupo desenvolveu, que é a acessibilidade em websites de museus e centros de ciências acessíveis. Que, ao meu ver, eu acho que é muito relevante, especialmente se a gente analisar o contexto que nós estamos vivendo, que é uma pandemia, onde os websites que já eram extremamente importantes para uma instituição, com a pandemia, essa proporção só aumentou. Então, é muito importante que, além das instituições implementarem a acessibilidade de uma forma geral nas suas independências, também é importante que o website dessa instituição seja capaz de englobar o maior número possível de pessoas. Deixa eu passar aqui. Sim, só para introduzir, conforme eu disse, faço parte desse grupo de museus e centros de ciências acessíveis. Esse é um grupo de pesquisa que ele foi criado no ano de 2016 e ele tem o foco e desenvolvimento justamente desse referencial teórico para a área de acessibilidade e inclusão nos museus e centros de ciências acessíveis e também em ações de divulgação científica. Aqui, eu já primeiramente faço a divulgação do nosso trabalho. Aqui tem o nosso site, que ele tem a tradução para Libras. Se vocês me permitirem, eu vou mostrar aqui rapidamente o nosso website. Posso, Roberto? Rapidinho? 32 segundos mais ou menos que eu vou demorar. Tudo bem.
Sem problema? Ah, beleza. Só aqui para mostrar que nesse website... Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Então, esse é o nosso website. Nesse website tem todos os nossos trabalhos, nossos artigos, nossas publicações, que nós temos capítulos de livros publicados, artigos e agora vídeos desenvolvidos, uma série de vídeos com o tema de acessibilidade. E chamando a atenção também para o nosso mais recente artigo, publicado nas Anais da Academia Brasileira de Ciências, e o nosso mais novo produto, que é o Publica Acessibilidade, que é um mapeamento de publicações em acessibilidade envolvendo museus e centros de ciências acessíveis. Então, quem tiver um interesse aqui, nós fizemos esse levantamento desde de 1926 até o atual ano, contendo todas, aliás, o maior número possível de publicações que envolvam essa temática de acessibilidade em museus, centros de ciências acessíveis e ações de divulgação. Então, aqui a gente tem uma lista onde vocês podem ter acesso a esses trabalhos, que envolvem teses, dissertações, artigos, livros. Então, é uma ferramenta muito importante, especialmente para quem tem a intenção de publicar alguma coisa nessa temática. Então, fica aí o convite para que vocês possam ter acesso aí ao que nós estamos desenvolvendo. Ele é acessível, todo o site ele é acessível em Libras, por meio de um parceiro nosso, que é o HandTalk. Então, qualquer parte do website, você clica e você vai ter a tradução simultânea para Libras. Então, é um site com o maior número possível dentro das nossas limitações de acessibilidade. Tá? É basicamente isso. E aqui, certamente, a gente está sempre atualizando e colocando novo conteúdo. Ok? Meu áudio está ok, né? Porque parece que eu estou dando uma leve congelada ali no vídeo. Não, seu áudio tá bom, tá? Aqui, tá ótimo. Escutando bem. Beleza. E também estamos nas redes sociais, no Facebook, Grupo MCCAC. Também lá diversos conteúdos são publicados semanalmente envolvendo a nossa pesquisa e pesquisa de parceiros. Agora, falando um pouco sobre a temática de hoje, que é a acessibilidade em museus e centros de observatórios astronômicos e planetários, toda essa pesquisa ela veio de uma pesquisa chamada Diagnóstico de Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências no Brasil e na América Latina, que foi desenvolvida no ano de 2016 pelo Grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis, em parceria com a RedPop, a Rede de Popularização da Ciência e Tecnologia na América Latina e no Caribe, e com o apoio de diversas outras instituições, entre elas o próprio Ministério, a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, enfim, diversas instituições, a própria Fiocruz, a Universidade Federal do Pará, a CICIERJ, o HandTalk, que é o parceiro que desenvolve essa tecnologia da tradução do conteúdo para Libras, do IMCT. Então, dentro desse contexto, essa pesquisa ela foi desenvolvida com um questionário, que inclusive eu tive a oportunidade de divulgar esse questionário no encontro da BP em Brotas, se não me engano foi no próprio ano de 2016. Então, essa pesquisa ela continha 60 questões, então ela foi respondida por pessoas de cada instituição e continham perguntas acerca de implementações e ações de acessibilidade das mais diversas temáticas. A justificativa para esse trabalho primeiramente, é a lei, né? Nós temos a lei, a LBI, de 2015, então ela aponta a importância da participação dessas pessoas com deficiência em museus e espaços científicos, culturais e ações de divulgação científica. Então, é importante enfatizar que essa implementação de acessibilidade, ela não é uma benfeitoria, ela é o mínimo, ela é uma coisa necessária e prevista pela lei. E a base dela está aí na lei número 13.146 de 2015. Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa? Tendo em vista que eu sou planetarista, então, obviamente, eu tenho interesse
basicamente isso. Não só eu, como outros membros do próprio grupo MCCC são planetaristas. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Gustavo e a Jéssica, que coordena planetaristas pela Fundação CCIERJ, né? Considerando que a Fundação CCIERJ também tem um museu itinerante e também tem um planetário. Então, diversas vezes nós temos diversas dificuldades em relação à temática de acessibilidade, especialmente nos planetários móveis que possuem características muito próprias e que, de certa maneira, dificultam a recepção de pessoas com deficiência. Então, a partir da pesquisa anterior, desenvolvida em 2016, no âmbito geral do grupo MCCAC com a Rede Pop, foi feito um recorte dentro dessas 109 instituições que responderam a esse questionário do Brasil, da América Latina e do Caribe, e com o intuito de identificar recursos de acessibilidade nos planetários e nos observatórios astronômicos, e quais são esses recursos e, a partir disso, fornecer subsídios para futuras iniciativas. É importante dizer que esse trabalho não foi feito unicamente por mim, eu estou aqui apresentando, mas eu estou representando diversas pessoas que foram cruciais para o desenvolvimento, para os resultados dessa pesquisa. Aqui eu posso citar os autores do artigo que foi publicado na Journal of Science Communication na América Latina, que eu, a Jéssica Norberto, que está presente aí, que é a coordenadora do grupo. Então, quem tiver alguma dúvida em que esteja além das minhas capacidades, nós temos aqui a chefe, que pode certamente ajudar e auxiliar em eventuais perguntas que possam surgir aí depois dessa apresentação. Nós temos também a Luísa Massarani, o Luiz Gustavo Barcelos Inácio, que também é planetarista e divulgador da ciência, então parte da pesquisa passa muito pelo trabalho que ele desenvolveu na especialização dele, e também a Aline Oliveira Molanzani. Então, aqui estão os contatos dos autores das autoras e autores que participaram desse artigo, mas lembrando que existem outras pessoas do próprio grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis e também do INCT que foram fundamentais para que essa pesquisa fosse possível. Uma visão geral, eu vou passar só sobre a pesquisa geral, que foram 109 instituições. Ela teve participação de 67 instituições do Brasil, 14 instituições da Colômbia, 8 da Argentina, 7 do México, 3 da Nicarágua, 2 do Chile, Uruguai e Panamá, e uma de Costa Rica, Porto Rico, Bolívia e Venezuela, totalizando 109, conforme eu havia mencionado anterior. Isso é a pesquisa geral, tá? Sem ainda ter o recorte focado nos planetários e observatórios astronômicos. Quando nós fizemos o recorte, essa amostra ficou reduzida a 18, sendo 15 instituições no Brasil, uma na Colômbia, uma na Argentina e uma no México. Então, esse foi o universo da pesquisa focada para planetários, observatórios e astronômicos. Bom, para que nós identificássemos as ações de acessibilidade, nós elencamos setorizamos de uma certa forma por tipo de acessibilidade. Então, dentre essas opções de acessibilidade, nós agrupamos em 3 categorias, que seriam acessibilidade física, acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional, que é esse agrupamento em categorias ele já é utilizado na literatura. E dentro dessas 3 categorias, aqui nós utilizamos do indicador. Para fazer a análise do conteúdo desse questionário que foi aplicado e respondido por profissionais em cargos de chefia das instituições, isso é importante mencionar também, que esses questionários foram respondidos por pessoas em posição de organização ou de certa chefia, porque essas pessoas, elas certamente têm um conhecimento maior sobre as ações em acessibilidade e tem um embasamento maior para responder em nome das instituições. Então, dentro daquela categorização que foi feita, nós utilizamos os indicadores de acessibilidade em museus e centros de ciências, que foi desenvolvido
pelo Luiz Gustavo, que é membro do grupo MCCAC, que eu mostrei anteriormente, e ele desenvolveu esses indicadores no seu trabalho de conclusão de trabalho de especialização. E é importante relatar também que a literatura indica, sem querer utilizar essa redundância, indica e recomenda essa utilização desses indicadores para a análise de conteúdo. Tanto é que, recentemente, a Jéssica fez uma palestra aqui mesmo na BP, mostrando os indicadores de alfabetização científica, que também foi utilizado pelo pessoal lá da Unipampa, também apresentado aqui recentemente. Esses indicadores, eles são indicadores diferentes dos indicadores de alfabetização científica, mas foram inspirados, inclusive, nesses indicadores de alfabetização científica. O Gustavo, ele desenvolveu esses indicadores de acessibilidade em museus e centros de ciências. Que eles são 3: acessibilidade física, acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional. Tá? Dentro desses 3 indicadores, nós temos essas 2 subcategorizações aqui, que para a acessibilidade física foi dividida em acesso físico, acomodação e uso do espaço, e design e uso dos objetos. Tá? Quando você tem um museu, você tem acessibilidade física, que pode ser dividida entre a questão do acesso à instituição e a questão dos aparatos presentes no próprio museu. Alguém falou alguma coisa aí que eu não... Não, acho que não. Pode prosseguir. Foi só uma... Um ruído aí. Sim, sem problema. Onde eu estava aqui? Sim. Esses indicadores, é importante mencionar aqui, que eles indicam o potencial que essa instituição tem de ser acessível, porque nós não estamos avaliando o público. Então, para que tenha uma resposta mais concreta, seria importante que essa pesquisa seja feita com o público. Mas aqui nós focamos na instituição, tanto é que ela foi respondida por membros da instituição. Então, nós temos aqui a acessibilidade atitudinal, são práticas inclusivas, recepção e acolhimento, e política institucional, que também é muito importante para que isso seja mais harmônico. Também temos acessibilidade comunicacional, interna e externa, as questões de sinalização, e também ofertas de mídias diversificadas, para que o conteúdo, para que um determinado experimento, ou até uma sessão de planetário, por exemplo, ela consiga abranger o maior número de pessoas possível. Então, nós temos esses indicadores, e dentro de cada indicador nós temos esses atributos, tá? Que nós chamamos de atributo. Então, cada indicador possui 2 atributos, que nós dividimos em 1A, 1B, 2A, 2B, e 3A e 3B. Dentro desses indicadores, nós escolhemos, dentre essas 60 questões que foram aplicadas, 10 perguntas que pertencem, ou que fazem parte, ou que tocam no tema de uma dessas 3 categorias, que é física, atitudinal e comunicacional. E dentro desse contexto, nós avaliamos se da resposta que o profissional deu em relação à pergunta, nós conseguíamos reparar a ausência desse atributo, por exemplo, uma presença parcial ou uma presença total. Então, nós temos 0 como a ausência desse indicador, por exemplo, alguma coisa relacionada a comunicacional, ou seja, não existe uma presença disso. Uma presença parcial, ou seja, quando nós estamos analisando aí o conteúdo e você consegue reparar uma ação ou mais, e aqui a presença total, que abrange o máximo possível dentro desses 3 indicadores. Dito isso, nossos resultados foram o seguinte: aqui, para explicar, nós temos a divisão entre os indicadores física, atitudinal e comunicacional, e aqui nós temos o 1 como a parte parcial, o 0 a ausência e 2 o completo. Então, nós podemos reparar aqui claramente que nós temos, por exemplo, aqui na atitudinal,
uma grande parte das respostas ilustraram uma ausência completa de ações relativas à acessibilidade atitudinal, ou seja, a maior parte. Tá? E comunicacional, isso fica ainda mais enfático. É importante ilustrar aqui que o somatório desses valores aqui é igual a 150, ou seja, 150 é o valor máximo possível, porque nós temos, aqui não, nesse caso aqui é 180, porque nós temos 18 instituições. Mas, para o artigo, nós fizemos um recorte apenas com as instituições brasileiras que eu vou falar. Então, também, já analisando aqui a acessibilidade física, nós reparamos que, diferente da atitudinal e da comunicacional, existe já uma presença maior tanto do índice número 2 como do índice número 1, ou seja, a ausência ela fica comparada com a acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional, ela fica menos preponderante, menos relevante, assim, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que as instituições elas têm maiores ações de indicadores na parte física. Dentro desse contexto, com esses resultados, nós fizemos um recorte para as instituições brasileiras, que representaram a maior parte dos observatórios e planetários, ou seja, conforme eu disse anteriormente, nós tivemos 18 instituições, sendo 15 do Brasil e 3 da América Latina e do Caribe. Então, para que o trabalho ficasse mais coeso, nós retiramos essas 3 instituições da América Latina e do Caribe e publicamos esse artigo na JCOM América Latina, esse artigo que é Acessibilidade em Planetários e Observatórios Astronômicos, uma análise de 15 instituições brasileiras. Os autores são aqueles que eu citei anteriormente, então esse resultado aqui, ele foi justamente discutido nesse artigo. Então, esse QR Code aí, que vocês estão vendo aqui, ele leva vocês facilmente para ter acesso aí a esse artigo. É um artigo aberto, então facilmente você pode fazer o download direto. Agora, falando um pouco sobre o perfil desses planetários do Brasil que foram analisados, nós temos a presença de planetários de todas as instituições, mas, claro, uma maior presença no eixo do Sudeste, que 3 instituições de Minas, 2 do Rio de Janeiro, temos uma aqui do Rio Grande do Sul, uma do Amazonas, enfim, essa distribuição, essa presença de todas as regiões é relevante para a nossa pesquisa. Claro que o ideal seria existir um número maior de respondentes, mas nós temos tiramos essa pesquisa a partir daquela pesquisa de 109 instituições. E dentro desse contexto, desse recorte das instituições brasileiras, os resultados foram muito similares, como era de se esperar. Nós tivemos, em relação à acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional, uma preponderância do número 0, que, conforme eu disse anteriormente, ela indica a ausência de ações nessas áreas aqui, na instituição, na acessibilidade comunicacional e também na acessibilidade atitudinal. E também reparamos maiores ações, ou seja, maiores implementações na parte de acessibilidade física. E é interessante também pensar que, para planetários e observatórios astronômicos, a implementação de ações em acessibilidade física, elas são talvez um pouco mais desafiadoras do que para outras instituições, porque nós temos condições como telescópios que são de difícil acesso, oculares, inclusive, e até o próprio acesso a planetários infláveis, por exemplo, que, dependendo do modelo do planetário, existe uma dificuldade maior para o acesso físico. E uma coisa interessante também que eu chamo a atenção é que uma das 60 perguntas realizadas no questionário era se a pessoa considerava o museu acessível. E aqui nós temos uma divisão entre o antes e o depois, porque essa pergunta foi feita no início do questionário e a pessoa foi respondendo o questionário. Quando ela chegou ao fim desse questionário, nós realizamos essa pergunta novamente, para que pudesse ter sido feita essa comparação.
E vocês repararam que no início, desses 3 representantes dessas 15 instituições responderam que consideravam o museu, o planetário ou o observatório astronômico totalmente acessível. E após passar por essa série de perguntas e implementações acerca da acessibilidade, nenhuma pessoa mais achava que a sua instituição era totalmente acessível. Ou seja, ela mudou um pouco, as pessoas mudaram um pouco a visão ao longo do processo, ao longo do processo evolutivo dentro desse questionário. Isso é muito importante porque nos traz a reflexão de que para você implementar ações de acessibilidade, você precisa conhecer primeiro. Então, muitas pessoas sequer elas têm a noção da complexidade e da amplitude de ações de acessibilidade que precisam ser tomadas em suas instituições. E essa pergunta aqui, ela ilustra isso. Por exemplo, aqui também nós temos uma pessoa que considerava que o museu não era acessível e esse valor aumentou para 3. Tá? Sim, em parte isso manteve-se estável. Considerações finais acerca desse tema, que eu vou falar sobre 2 considerações finais, não se confundam, porque eu também vou falar sobre acessibilidade em website. O que nós podemos tirar desse trabalho, dessa pesquisa que culminou na publicação desse artigo? Que a maior parte das ações realizadas são voltadas para a acessibilidade física. É importante dizer também, gente, que essas 15 instituições, só delas terem a atitude de participar desse questionário, do preenchimento desse questionário, indicam que elas já estão dispostas e já estão aptas, já estão tomando atitudes no sentido da implementação de acessibilidade. Então, só o fato da participação já é um indicador de que as coisas estão sendo feitas, as atitudes estão sendo tomadas, ou seja, estamos saindo da inércia, as instituições estão saindo da inércia nesse quesito. Isso fica refletido porque existem, de fato, consideráveis ações realizadas para a acessibilidade física. Tá? Uma outra coisa que ficou claro também, porque foi feita essa pergunta nesse questionário, é que os recursos de acessibilidade atitudinal e comunicacional ainda são poucos, ou seja, as instituições ainda precisam capacitar e precisam ter uma postura, precisam melhorar nessas questões de comunicação, de atitude, de treinamento de equipe. E um outro ponto é que planetários e observatórios, eles possuem, conforme eu já disse anteriormente, possuem essas particularidades que acentuam os desafios para a promoção de acessibilidade. Nós tivemos um trecho do questionário, só para citar como exemplo, que os profissionais eles podiam responder e comentar acerca das dificuldades. E, por exemplo, quando nós fizemos esse recorte de planetários e observatórios astronômicos, nós tivemos pesquisadores falando que tinham dificuldade de adaptar, por exemplo, oculares de telescópios para pessoas em cadeira de roda. Então, é só um dos exemplos, e todos nós aqui que apresentamos, somos planetaristas e trabalhamos nessas instituições, sabemos que são desafios consideráveis. Tá? Eu, particularmente, já tive que atender inúmeras vezes pessoas com deficiência e que eu não tinha o treinamento, eu não tinha a capacitação adequada. Inclusive, isso é indicado em algumas pesquisas feitas com mediadores de centros, museus e centros de ciências de uma forma geral, que indicam, de fato, que os mediadores não se sentem capacitados e não se sentem capazes de atender pessoas com deficiência. E isso acaba, inclusive, criando uma barreira adicional, porque a pessoa ela fica travada. Então, essa pesquisa, ela de fato enfatiza essa baixa potencialidade de acessibilidade atitudinal e comunicacional. Mais uma vez, frisando que o que nós estamos olhando é para a instituição. Se esse potencial vai se transformar ou não numa realidade, é óbvio que uma outra pesquisa precisa ser feita com o público. Uma parte muito importante que também foi citada diversas vezes é que é necessário um maior aporte financeiro.
E isso fica ilustrado porque apenas 2 dessas 18 instituições declararam possuir algum financiamento específico para a promoção de acessibilidade. Claro que nós sabemos que para implementar qualquer ação de acessibilidade é necessário que exista um aporte financeiro. E nós sabemos também que existem instituições que já têm problemas financeiros consideráveis e muitas dessas implementações de acessibilidade elas demandam uma quantia razoável de recursos. E, por fim, é necessário que exista uma capacitação dos recursos humanos, conforme eu já mencionei os dados de uma pesquisa anterior, feita com mediadores, e a sensibilização dos gestores e tomadores de decisão, porque isso é uma coisa muito importante, porque partir de baixo para cima, às vezes a coisa não fica tão efetiva. Então, é crucial que os gestores e tomadores de decisão dessas instituições sejam sensibilizados, sejam atingidos, tá? Por meio da demonstração da importância da questão da lei, simplesmente, que já é, por si só, eu acho que já é um ponto importante, mas não deveria ser pautado nisso, deveria ser pautado numa ação harmônica e fluida, mas nós, obviamente, sabemos das dificuldades especialmente quando nós reparamos que 2 das 18 instituições não têm nenhum tipo de financiamento específico para acessibilidade. Então, essa é basicamente o resultado e todas as considerações que foram a respeito da acessibilidade. Nós temos aqui a Jéssica Norberto, que é uma das autoras do artigo, e depois, durante as perguntas, nós podemos abrir aqui e ter uma discussão bastante interessante, que eu acho que ela pode contribuir muito, porque é uma especialista e é a coordenadora do grupo também, e, obviamente, eu vou estar disponível para responder. Agora eu vou falar rapidamente. Você jogando a bola para mim, William? Não, jamais. Eu estou aqui e claro que eu sei que você fica ansiosa por participar, eu sei que você está aí querendo poder contribuir também, eu sei que você construiu isso, aliás, esses indicadores, por exemplo, que foram construídos pelo Gustavo, que nós utilizamos para esse artigo, os indicadores de acessibilidade, eles foram feitos pelo Gustavo na especialização dele, que foi orientada pela Jéssica Norberto. Então, eu acho que vale ressaltar a importância dela como coordenadora e é um orgulho muito grande participar desse grupo. Agora, eu vou falar rapidamente, mudando um pouco sobre o assunto, falando um pouco sobre acessibilidade em websites e centros de ciências na América Latina e do Caribe, que também é uma outra pesquisa que eu desenvolvo no grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis, porque após nós começarmos a divulgar, gerar resultados, foi crucial a criação de um website para o nosso grupo para divulgar justamente esses resultados. E se nós estamos falando em acessibilidade, é necessário que o nosso website tenha implementações de acessibilidade. E eu não sou um especialista na área, conforme eu disse para vocês, eu sou físico de formação, a minha pós-graduação toda não tem essa parte de TI, então eu acabei ficando responsável pela construção desse site, sem saber absolutamente nada de programação em HTML, e além disso, tentar implementar o maior número possível de ações de acessibilidade nos websites. Então, conforme eu fui construindo, fui evoluindo e conseguindo implementar dentro das minhas enormes limitações a acessibilidade no nosso site, aumentou o interesse em realizar uma pesquisa dentro daquela mesma pesquisa de diagnóstico, envolvendo as 109 instituições, acerca da acessibilidade nos websites dessas instituições. Porque dentro dessas 60 questões, existiam questões perguntando se a instituição tinha um website e se, tendo um website, existia alguma ação de acessibilidade nesse website. Então, é dentro desse contexto que foi feita essa pesquisa. E aqui eu vou demonstrar os resultados gerais, tá? Não fazendo um recorte de planetários e observatórios astronômicos, fazendo uma análise de 109 instituições do Brasil, da América Latina e do Caribe. Conforme eu disse para vocês, os websites são a primeira impressão que você tem de uma instituição.
Então, as pessoas, antes de visitar, elas tendem a fazer uma pesquisa no site para saber horário de visitação, atrações, eventual preço, enfim. Ter um background para que ela não vá à instituição e bata com a cara na porta. Então, os websites são cruciais para que uma instituição consiga comunicar ou ampliar a sua ação com o seu público. Então, é importante que esse website possua ações de acessibilidade. E aqui eu tenho só um print do nosso site, que dentro das minhas limitações a gente conseguiu ter essa parceria com a HandTalk e também algumas, se vocês acessarem o website lá, vocês vão ver na parte esquerda do website uma guia, você clica e dentro dessa guia você pode implementar algumas ações, como aumentar o texto, inverter o contraste, fundo claro, sublinhar link, porque existem pessoas que navegam nesses websites via leitor de telas. Enfim, então, conforme eu disse, dentro daquela mesma pesquisa que foi feita, o estudo acerca da acessibilidade em planetários e observatórios astronômicos, foi feita uma análise da acessibilidade em websites dessas instituições. E, obviamente, o nosso intuito foi identificar esses recursos, quais eram esses tipos de acessibilidade, se é que existiam nesses websites, e, mais uma vez, fornecer subsídios para essas iniciativas futuras, para que, de certa forma, nós consigamos sensibilizar as instituições para que ações sejam tomadas. Falando sobre acessibilidade na web, nós temos a W3C, que diz que acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E, muito importante, que ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidade de mudança devido ao envelhecimento. As pessoas costumam associar a acessibilidade exclusivamente a pessoas com deficiência. Isso não é verdade. Tá? Qualquer ação em acessibilidade ela é para todos. E isso pode beneficiar um número de pessoas que vocês sequer possam imaginar. Tá? Então, enfim, determinadas pessoas gostam de acessar site com um determinado contraste, ou aumentar ou diminuir o tamanho da fonte também. Então, a acessibilidade, a W3C, ela enfatiza bem isso, que também beneficia outras pessoas, para ter isso em mente. E também dentro da LBI, que eu já citei anteriormente, que é a 3.146, no artigo 63, ela diz que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo para uso de pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Ou seja, já está previsto na lei que as instituições tomem atitudes em relação a implementar acessibilidade nas suas páginas web. Também pela LBI de 2015. E dentro desse contexto, essas 109 instituições responderam com esses resultados e das 109, 87 possuíam website. Nós perguntamos, os museus de vocês possuem website? 87 possuíam, 21 não e uma não sabia informar. E dentro disso, possuem algum tipo de acessibilidade? Então, 35 disseram que sim, 44 disseram que não e 8 não souberam informar. Ou seja, mais uma vez, enfatizando que para que as ações de acessibilidade sejam implementadas, esse conhecimento precisa chegar a um número maior de pessoas, gestores, para que aí sim eles tenham essa noção e se sensibilizem, daí sim tomar determinadas atitudes. Então, esse número aqui de 8 pessoas não souberam informar é sintomático nesse sentido, dentro desse contexto. Aqui são a demonstração dos sites, por exemplo, 53 dos que possuíam sites, 14 apenas no Brasil tinham ações de acessibilidade, na Colômbia, dos 10, 5 tinham, no México, olha só que número interessante, dos 6, 5 tinham ações de acessibilidade. Nós sabemos que o México é muito forte nas questões de museus e centros de ciências. A Argentina, 8 no total, 4 tinham implementações de acessibilidade em seus websites. A Nicarágua e Panamá
todos eles tinham, assim como Costa Rica, Porto Rico, Bolívia e Chile, Chile não, até Bolívia, e Uruguai e Chile não tinham essa implementação de acessibilidade. Isso aqui é um âmbito total de todas as instituições, museus e centros de ciências que declararam possuir um website, e aqui no lado esquerdo a ilustração de qual a fração deles tinha a implementações de acessibilidade. Agora, o que é implementar acessibilidade em um website? Então, para que organizarmos essa definição de implementação de acessibilidade nos websites, nós fizemos a divisão em 5 categorias, assim como foi feito para os observatórios e planetários, a questão da acessibilidade em 3 categorias, com 2 atributos cada. Nós fizemos essa divisão entre 5 categorias, que foram contraste, diferentes fontes, línguas de sinais, outros recursos e outros idiomas. Outros idiomas está com um asterisco aqui, eu vou demonstrar por quê. E por que essa categorização foi feita dessa forma? Essa categorização ela foi feita tendo vista os resultados obtidos, ou seja, o que os 109 instituições, no caso 87, declararam acerca da acessibilidade. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Dos tipos de acessibilidade, nós temos aqui que os websites que responderam que sim, nós temos ações de acessibilidade. Quais são elas? E as respostas foram as seguintes. 16 citaram que tinham diferentes fontes, ou seja, você ter a possibilidade de mudar a fonte no seu website. 15 opções de alterações de contraste. Eu vou entrar em detalhes mais à frente. 10 instituições tinham outros idiomas, ou seja, a possibilidade de você mudar de idioma. 5 dessas instituições, isso de 87, no âmbito de 87 instituições, dentro de 109, que possuíam website, tá, gente? 5 em línguas de sinais e outros recursos, qualquer outro recurso, apenas 3 instituições. Então, é por isso que nós fizemos essa categorização, porque nós encontramos uma gama, uma variedade de implementações de acessibilidade muito baixa. Então, para que fosse possível essa ilustração disso, essa categorização foi feita dessa forma. Eu quero enfatizar que dentro aqui de outros recursos existem inúmeras ações de acessibilidade possíveis. Só que, infelizmente, dessas inúmeras outras ações de acessibilidade, apenas 3 instituições declararam ter qualquer outra ação de acessibilidade que não uma dessas 4 aqui citadas anteriormente. Que foram, no caso aqui, imagens representativas, acessível a leitor de telas e etiquetas, tags para leitores de tela. Agora falando sobre o que representam, o que representa isso aqui? Diferentes fontes, contraste, outros idiomas, línguas de sinais e outros recursos. Falando sobre diferentes fontes, é o site oferecer a capacidade de você alterar a fonte e variação de tamanho dessa fonte também. Porque determinadas pessoas têm maiores dificuldades, pessoas com baixa visão, que se você oferecer a possibilidade de você aumentar essa fonte, ficará mais fácil. E você não utilizar fontes de difícil compreensão como essa aqui que eu usei, aquele pessoal que gosta de fazer a apresentação de slide, botar um Comic Sans da vida, botar uma serifa bem marcada. Isso, obviamente, não é interessante sob o ponto de vista de acessibilidade. É interessante que você tenha no seu website fontes que não tenham serifa, por exemplo, uma Verdana da vida. Enfim, existem fontes adequadas que são indicadas e também oferecer essa variação do tamanho de fonte. E, conforme eu disse, foi a mais presente. Tá? Realmente existem, para quem constrói o seu website, por exemplo, em WordPress, que é uma das plataformas de construção de site, existem muitos plugins que facilmente você consegue implementar essa variação de fonte. O segundo tema mais citado foi contraste. E o que é o contraste? O contraste é justamente essa variação, essa diferença entre a cor do texto apresentado no website e o seu fundo. Porque se você não tiver um bom contraste
você vai dificultar pessoas, por exemplo, com baixa visão. Então, você quer fazer aquele estilo, quer colocar um fundo verde com letra branca ou com aquela rosa, enfim, fazer esses experimentos visuais, artísticos, que podem dificultar muito. Eu tinha uma professora no mestrado que, por exemplo, fazia os slides dela, um fundo verde, marcador de texto e a letra branca. Então, no final da aula dela, a gente ficava enxergando verde por alguns minutos, porque era muito cansativo, porque o projetor ficava com aquele verde absurdo. Obviamente, o verde, conforme vocês sabem, já está lá no centro do espectro, então é bem interessante que a construção do website tenha isso em mente. E para facilitar a vida de vocês, eu dou até uma dica, que existem ferramentas no website que te indicam se esse contraste entre o seu texto e o seu fundo está adequado e passaria nas normas, tá, da W3C. Um exemplo é essa WebAIM, que é Web Accessibility in Mind. Então, você coloca lá as cores do seu texto, do seu fundo. Isso serve não só para o website, tá, gente? Serve para apresentação em PowerPoint, seu pôster, a sua arte, enfim. É interessante, serve para muitas coisas. É bem interessante essa ferramenta aqui. Então, por exemplo, aqui você colocando um fundo aqui, você vai reparar se essa diferença ela passa em todos os testes. Então, isso é bastante interessante. E também foi bastante presente nos websites, entre o que apareceu. Outros idiomas, aqui só um exemplo, que um alto contraste que o nosso website tem, só um exemplo aqui que você pode clicar e você vai, apesar do nosso site já ter um contraste natural interessante, se você não tem isso no seu website desde a construção, você pode implementar por meio dessas ferramentas aqui que você, num clicar, você já muda para um contraste bom para pessoas, por exemplo, com baixa visão. Só um exemplo. Outros idiomas é um site oferecer múltiplas opções de idiomas. E um aplicativo bastante interessante é o Polylang, que a partir dele você pode traduzir o conteúdo do seu site para diversos outros idiomas. Tá? E é uma coisa interessante, que aí eu vou falar sobre aquele asterisco, que aqui no Brasil Libras é um idioma. Então, desde 2002, de acordo com a lei número 10.436 de 2002, Libras é um idioma. Então, tomem cuidado, tenham isso em mente quando forem tratar dessa temática, de que Libras não é uma simples tradução de português. Libras é um idioma próprio, com a sua estrutura própria, e aí que é a importância de você ter a tradução de Libras para o seu site, é que 80% dos surdos de todo o mundo têm baixa escolaridade ou problemas de alfabetização. Tá? Ou seja, as pessoas elas tendem a achar que os surdos eles sabem português fluente. Isso não é uma verdade, gente. Então, não adianta você achar que o seu site vai estar tudo escrito. Isso não necessariamente vai ser interpretado. Então, é necessário, sim, uma implementação de uma tradução para Libras, tá, gente? Então, esse dado aqui eu acho que fica muito... ele enfatiza muito isso aqui. Nossa, não sei nem o que eu fiz aqui, gente. Perdão. Vamos chutar aqui isso aqui. Aqui. Ótimo. Tá, voltamos aqui. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, porque não é claro que você tendo o seu site em português, você vai conseguir atender um número de pessoas surdas, por exemplo. Então, essas implementações de tradução, acessibilidade, ou seja, no seu vídeo ter um intérprete de Libras, como, por exemplo, a UFMG fez, com a sessão lá indígena, que eu fiquei absolutamente encantado, que foi até mostrada no encontro da BP de 2017, se eu não me engano. Isso é muito importante. E no website, mais ainda, porque o website, conforme eu disse, é a porta de entrada, basicamente, da sua instituição. Não é mais aquela estrutura física que você tem. Geralmente, a pessoa que está lá na sua instituição já visitou, muito provavelmente já visitou o seu website para saber informações mais detalhadas. Outros recursos, ou seja,
Tudo aquilo que não foi mencionado, ou que foi mencionado muito pouco, aqui apenas 3 vezes, existem diversas ações. Entre elas, a navegação por teclado. Existem pessoas com dificuldades motoras, então que não conseguem utilizar o mouse de forma adequada. Então é importante que o website possua a capacidade de ser navegado via única e exclusivamente teclado, tá? Porque realmente o mouse, conforme vocês sabem, tem aquela precisão que nós próprios às vezes nos confundimos, temos dificuldade, então a navegação por teclado facilita até para qualquer tipo de pessoa. Um outro ponto é a hierarquia dos tópicos. Isso aí já é mais no background do seu website. Se você não tiver organizado o que é um título, o que é um subtópico, a pessoa que vai navegar pelo seu website via navegador de tela, ela vai ficar muito confusa. Então, é muito importante que o site seja construído tendo em vista essa hierarquização dos tópicos para que ela consiga navegar e compreender o seu conteúdo. Hiperlinks também é um outro cuidado que os websites precisam ter para indicar ao leitor de telas que aquilo ali é um link. Então, as pessoas têm muitos problemas ali colocam simplesmente numa palavra um acesso ao link. Clique aqui, famoso clique aqui, que não é muito estimulado assim, para acessibilidade. Alt é um recurso muito importante que ele está cada vez mais em alta, felizmente. As redes sociais, por exemplo, o Instagram, até o próprio LinkedIn, Twitter, já estão com a implementação desse recurso Alt, que é o famoso texto alternativo, que é um texto que vai explicar o que tem numa imagem que você fez o post, para que uma pessoa que está lendo aquilo ali, por exemplo, com o leitor de telas, consiga entender o contexto. Porque uma vez que você coloca uma imagem, e essa imagem é importante para o seu conteúdo, se você não incluir esse texto alternativo, a pessoa vai ficar para trás, ela não vai conseguir compreender, você não vai passar a sua mensagem. Então, é importante que no website todas as imagens presentes possuam o texto alternativo. Isso, obviamente, as imagens que têm importância, porque existem muitas imagens no website que são pura e simplesmente ilustrativas. Então, nesse caso, coloca o que nós chamamos de texto alternativo vazio, para que não fique muito poluído também, porque se você colocar o texto alternativo em todas as imagens, fica cansativo para quem está lendo o website via leitor de tela. Descrição das imagens é uma coisa mais elaborada, mas que, na verdade, o texto alternativo tende a se fundir com a descrição das imagens, que é uma descrição mais aprofundada sobre o que é a figura ou a ilustração que você está representando no seu website, ou até mesmo na sua apresentação. O PowerPoint, por exemplo, ele já permite, se vocês repararem, quando vocês vão inserir uma imagem, ele já te permite a inserção de textos alternativos. E, por fim, um outro exemplo é a compatibilidade com leitores de tela. Existe um número enorme de usuários que utilizam, por exemplo, o JAWS, que é um leitor de telas, e se você não tiver o seu website adequado, a leitura vai ficar muito confusa, muito cansativa, e a tendência da pessoa é desistir do seu site porque ficou uma coisa muito confusa. Então, agora sim, as outras considerações finais dessa apresentação extra, até batendo aqui um pouco no tempo, já são 8 horas. O número de sites com implementações de acessibilidade é muito restrito e a maioria das ações são para atender deficiências do tipo visual. Pouquíssimos websites contêm línguas de sinais, ou seja, dos 109 instituições, apenas 5 possuem alguma ação para implementação de línguas de sinais. Isso é muito dramático, do meu ponto de vista, e isso precisa mudar. E, por fim, conforme eu já citei anteriormente, existe uma baixíssima variedade desses recursos de acessibilidade implementados. Mais uma vez, tudo isso sempre passando pela necessidade de recursos específicos para essa implementação. A gente sabe das dificuldades. E um outro ponto difícil também, que muitos websites de planetários, instituições, museus, centros de ciências, são, por sua vez, vinculados a um website raiz.
de uma instituição, de uma universidade, e, consequentemente, a instituição ela fica muito engessada para implementar qualquer ação, porque ela não tem a liberdade, muitas vezes, sequer são os membros da instituição que constroem esse website, ou se constroem, tem uma pouquíssima influência nesses processos de construção. E, por fim, a acessibilidade ela precisa ser incorporada. Isso aqui serve não só para acessibilidade em website, como acessibilidade em planetários, como acessibilidade em museus também. Ela precisa ser incorporada na missão e no planejamento estratégico de museus e centros de ciências. Isso é uma coisa que é ilustrada nas mais distintas pesquisas que o Grupo MCCAC realizou ao longo desses anos, 4 anos que nós estamos fazendo nesse ano de 2020. E uma outra coisa que é importante também é que a acessibilidade ela precisa ser parte da natureza do site e não apenas uma implementação. Como assim? Isso quer dizer que quando você vai pensar em construir um website para as instituições que têm esse privilégio de começar um website do zero, é já pensar desde o início nessas ações, porque isso facilita muito, porque depois que você já tem um website construído com diversos, entre aspas, equívocos metodológicos falando sobre a acessibilidade, você corrigir isso impõe diversas dificuldades e limitações que, por sua vez, são de uma dificuldade muito maior do que quando você constrói um website do zero. E eu estou dizendo isso para vocês porque, conforme eu disse para vocês, eu construí um website, claro que está longe de ser plenamente acessível, isso é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente, porque não existe um produto perfeito e o nosso website está longe disso, está absolutamente longe disso, até porque eu sou muito limitado, mas eu, dentro de todas as minhas limitações, nunca, o mais próximo de construção de website que eu tive foi construir o saudoso Flogão, para quem é da minha geração aí sabe bem o que é o Flogão, é basicamente um Instagram, um bisavô do Instagram, então eu não tinha experiência nenhuma e consegui, aos poucos, com pesquisa e com tutoriais, que hoje é muito fácil, conseguir construir um website com ações mínimas de acessibilidade e essas ações possibilitam um número muito maior de pessoas acessarem o nosso site. E uma ilustração disso, gente, é que nós, do Grupo MCCAC, também em parceria com a Edpop e o INCT, elaboramos um inédito guia de museus, guia de acessibilidade de museus e centros de ciências acessíveis da América Latina e do Caribe, que é um guia que elenca as ações de acessibilidade que essas instituições têm. Então, a pessoa pode acessar isso lá no nosso website e conhecer previamente o que essa instituição fornece de acessibilidade para que ela não vá lá e não tenha uma frustração. Isso é bem legal, fica até aí o convite para vocês visitarem lá o nosso website. O nosso guia está totalmente acessível com versão para leitor de telas e também com a tradução para Libras. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que como o nosso site ele tem uma ação em acessibilidade um pouco maior do que a média, o Google ele elenca websites que possuem ações de acessibilidade, mas na parte superior da pesquisa. Então, muitas vezes, o nosso website do MCCAC, com a página da própria instituição, aparece antes do site da própria instituição, porque a instituição não tem implementações mínimas de acessibilidade. Isso acontece muito. Muitas instituições, nosso site, grande parte dos acessos do nosso site são para pessoas obtendo informações acerca de alguma dessas 109 instituições. Então, isso é importante para dizer que essas implementações de acessibilidade de um website não só darão um retorno quanto ao público de vocês, quanto ao potencial da divulgação e amplitude e o número maior de casas que vocês vão chegar. Porque o Google ele faz a leitura do site como se fosse um leitor de telas. Então, uma vez ele reparando que tem uma hierarquia interessante, que tem uma imagem com texto alternativo, ele vai elencar esse website para cima na barra de pesquisas. Assim, e
aqui, só para mostrar para vocês, existem vários sites que avaliam o site. Então, você pode, por exemplo, acessar o Web para Todos, que é um grupo muito importante de pesquisa, que mobiliza. Então, eles avaliam você manda um e-mail para eles com o endereço do seu website e eles vão te enviar um feedback de como está a acessibilidade do seu website. Porque, obviamente, para você implementar ações, você precisa saber em que pé está o seu website, tá? Isso em português. Então, esse Web para Todos, você entra lá no site deles e eles vão, manda um e-mail com um link que você quer que eles avaliem, eles vão te enviar um feedback e também eles propõem não só o feedback, como possíveis soluções. Isso é bem legal, é um parceiro nosso, Website para Todos. E existe uma outra ferramenta que eu utilizei muito ao longo da construção do nosso website, que foi o WAVE, que é o Web Accessibility Evaluation Tool. Então, ele não só mostra onde tem erros, como ele mostra onde está o erro. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, aqui essa é a página principal do nosso website. Então, aqui ele está avaliando, ele está destacando onde tem erro, onde tem alerta que pode melhorar, ou que tem uma coisa que está ao olhar dele esquisito. E toda essa análise aqui é em cima das recomendações da W3C, que é o órgão que regulamenta essas ações de acessibilidade. Então, aqui, por exemplo, ele está reconhecendo que essa imagem aqui, que é o logo do nosso grupo, ele tem o texto alternativo, que está dizendo que é museus e centros de ciências acessíveis. Porque isso aqui não é um texto, por exemplo, isso aqui é uma imagem. Então, se a pessoa passar o leitor de telas aqui, ela não vai ler isso aqui, a não ser que você tenha o recurso de texto alternativo. E aqui, por exemplo, indicando que isso aqui é um link para a página principal. Então, eu recomendo aí que vocês visitem essa ferramenta aqui. Inclusive, existe um plugin para os navegadores Chrome, que você pode clicar lá e você já avalia qualquer site, ele já vai elencando os erros e aponta para onde estão os erros. É muito interessante e é uma forma de começar. São 8h10, eu agradeço aqui a paciência de vocês, peço desculpas aí por algum imprevisto que aconteceu ao longo da apresentação. Minha primeira apresentação aqui, e muito orgulhoso, muito obrigado, e se for possível aí, estamos disponíveis para perguntas.